Vamos ver agora uma observação importantíssima. Para cada divisor positivo de um número inteiro, há outro, há um negativo, que é o oposto dele. Como assim? Quais são os divisores positivos do 8? O 1, o próprio 8, além do 2 e do 4, ok? Show! Mas são estes os únicos divisores do 8? Não, são os divisores positivos do 8. O 8 apresenta também 4 divisores negativos, que são os simétricos, os opostos dos 4 que já conhecíamos. Ou seja, o menos 1, que é o oposto do 1, o menos 2, que é o oposto do 2, o menos 4, simétrico, o oposto do 4, e o menos 8, oposto do próprio 8, ok? Então, para cada divisor positivo, há outro negativo, ao seu oposto, ok? Então, o conjunto de todos os divisores inteiros do 8 é formado pelos elementos 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4 e 8, menos 8, ok? Da mesma forma, é possível dizer que o conjunto de todos os divisores inteiros do menos 15 são o menos 1, o menos 3, o menos 5, o próprio menos 15, além de seus opostos, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 15. Sendo assim, nós podemos concluir que a quantidade de divisores inteiros é sempre o dobro da quantidade de divisores positivos. Sendo assim, tal quantidade sempre vai ser um número par. Show? Beleza? Então, se o enunciado pedir a quantidade de divisores inteiros de um número, você vai calcular normalmente a quantidade de divisores positivos, que já aprendemos, e dobrar esse valor, ok? Então, por exemplo, na primeira questão que fizemos, o 4.320, ele possui 48 divisores positivos e 96 divisores inteiros, já que os 48 divisores positivos vão gerar, digamos assim, entre aspas, 48 divisores negativos, que são os seus opostos, ok? Ao todo, 96 divisores inteiros. Beleza? Show! Nós aprendemos esse conteúdo, divisibilidade, múltiplos divisores, números primos, MMC, MDC, em geral, no 6º ano do ensino fundamental, antiga 5ª série ginasial. Na 5ª série, no 6º ano, nós ainda não aprendemos os números negativos, nós não conhecemos, nós não sabemos mexer ainda com números negativos. Nós só vamos aprender a mexer, a operar com números negativos no ano seguinte, no 7º ano do fundamental, antiga 6ª série. O problema é que quando aprendemos os negativos, em geral, as escolas não retomam o assunto do ano anterior, números primos, divisibilidade, etc., para ampliar o conceito visto no ano anterior para o conjunto dos números inteiros. E aí, por exemplo, esse tema é cobrado em provas como Colégio Naval, Colégio Militar, BICAR, enfim. E aí o aluno fica com esse conteúdo defasado, ok? Então, nós podemos, inclusive, ampliar o conceito de número primo. O que é um número primo? É aquele que possui exatamente dois divisores positivos, o 1 e o próprio número. E isso no conjunto dos números naturais. Agora, no conjunto dos números inteiros, incluindo os inteiros negativos, digamos assim, na jogada, nós podemos definir um número primo agora como aquele que possui exatamente 4 divisores: o 1, o menos 1, o próprio número e o seu oposto. Ok? Então, por exemplo, o 2 ele é um número primo por quê? Porque ele possui 4 divisores inteiros: o 1, o menos 1, o próprio 2 e o seu oposto, o seu simétrico, o menos 2. Da mesma forma que o menos 7
ele é primo, porque possui 4 divisores exatamente. O 1, o -1, o -7 e o seu oposto, que é o +7, ok? Então, o conjunto dos números primos agora é ampliado. Seus elementos vão ser o 2, o -2, o 3, o -3, 5, -5, o 7, -7, o 11, -11 e assim por diante. Cada número primo natural vai gerar outro inteiro negativo, ok? Que são seus opostos. Show? Tranquilo? Beleza? É um conceito que pode ser cobrado pela banca do teu concurso, por isso é importante termos em mente.